Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 3. Capítulo 21. Ano 186 depois de Cristo. Anos no mundo, 4186. Depois daquele dia, as coisas pareceram decolar como um foguete e eu esqueci de colocar o cinto de segurança. Julius e Alista se tornaram melhores amigos quando Alista lhe mostrou os livros com registros do meu dinheiro e negócios. E os dois pensaram em uma maneira de distribuir meu dinheiro. Ah, e o que é isso que você pergunta? Bem, deixe-me lhe dizer. Era para começar a construir uma arena de bigas. E não apenas uma área circular onde eles andam em círculos em uma pista de 400 metros. Era uma pista de 8 quilômetros de extensão com assentos ao redor dela. Com assentos para centenas de milhares de pessoas, com doces para o imperador ou nobres no topo. Com grandes pedaços de velarium em postes longos para fazer sombra. Pagamos aos trabalhadores um valor acima da média pelo seu trabalho. O que quero dizer é que não vamos conseguir voltar quando aqueles trabalhadores voltarem e pagarem a entrada. Mas a taxa de entrada poderia muito bem ser gratuita, considerando o quão baixa ela era. A arena levou quase 20 anos para ser construída. Nesse ponto, Alista já havia se retirado para a vila que comprei para ele e sua esposa, com empregados para todas as suas necessidades. Então agora Julius estava encarregado das minhas finanças e adorava isso. Ele estava sempre fazendo diferentes obras de caridade para os pobres e construindo novas casas para eles. E ele sempre usava meu dinheiro para uma coisa ou outra, certificando-se de que ele circulasse. E durante todo esse tempo eu não fiquei sentado no canto, sem fazer nada. Eu estava querendo expandir porque quando Roma cair e os Volturi assumirem o poder, eu poderei me mudar para algum lugar que eu já tenha estabelecido. Roma entrou em colapso no ano 476 depois de Cristo, o que me dá uns bons 300 anos para colocar um plano em prática. E acho que conheço o lugar exato. Inglaterra ou que se tornará Inglaterra. Tudo porque nos últimos anos a Inglaterra será uma superpotência com os dedos na torta de todos os impérios. E onde mais você colocaria todo o seu ouro se não em um lugar que só foi invadido pelos normandos em 1066 ou por pequenas invasões vikings? Atualmente a Inglaterra está sob o domínio dos romanos. Então, deixando Julius no comando, peguei uma carona em um dos meus navios para a Inglaterra com 1 tonelada métrica de ouro para ajudar na minha ideia. Uma vez lá, comecei a construir meu pequeno império subterrâneo. Eu planejei me tornar uma parte importante do que se tornará a Inglaterra e deixe-me lhe dizer como fazer isso bem. Comecei abrindo um banco. Acabei chamando meus bancos de gringotes porque assim como os goblins em Harry Potter, meus cofres eram subterrâneos e eu tinha a maior parte do ouro neles. Mas, diferentemente de Roma, fiz este com o dobro do tamanho do de Roma, porque estava planejando a longo prazo. E com os romanos governando a Inglaterra, havia muitos oficiais e oficiais militares que conheciam os cofres em Roma e ficamos mais do que felizes em usar meus cofres. O que fiz com este foram empréstimos. Com o ouro nos cofres, eu emprestaria o ouro deles para alguém e eles teriam que pagar de volta uma taxa de juros de 3%, 2% para a pessoa cujo ouro usamos e 1% de volta para o banco. Fazíamos pagamentos mensais ou você podia pagar tudo à vista. Mas você sempre tinha que dar algo como garantia se não pudesse pagar o que havia tirado, como terras ou sua casa, ovelhas, cavalos, gado, qualquer coisa que você tirasse. Você tinha que ter algo que valesse tanto quanto você tirasse. E deixe-me dizer, isso era popular entre as pessoas cujo ouro era usado e ganhavam dinheiro apenas guardando seu ouro em nossos cofres. Embora não fosse muito porque elas estavam nos pagando para manter seu ouro seguro, também tínhamos 100% de seguro sobre seu dinheiro. Como se fossemos invadidos e algum rei fugisse com seu ouro, nós devolveríamos o que foi levado sem nenhuma condição. Naquela época seu ouro sempre corria o risco de ser roubado, então isso também era muito importante. Algo interessante é que tive que empregar um exército literal de pessoas para trabalhar para mim. Para começar, ninguém sabia contar até 10, então acabei trazendo pessoas de Roma para ensinar matemática aos meus novos funcionários como contar, ler e escrever. Aqueles que se destacavam eram colocados em cargos de gerência, com seus próprios subordinados trabalhando para eles. Eu tinha um departamento só para manter os papéis em ordem e atualizados, e um para os empréstimos, para garantir que os pagamentos fossem feitos em dia. Eu também tinha um grupo de soldados ou ex-soldados como meus cobradores que iam e ameaçavam aqueles que não queriam pagar o que deviam. Assim como um grupo oculto que coloquei em cada departamento que me diria se as pessoas estavam roubando, ou seja, meus próprios informantes ou informantes. Depois eu tinha os caras realmente maus, e quero dizer os piores dos piores, todos em seu próprio departamento. E quem são esses, você pode perguntar? Bem, deixe-me lhe dizer, os auditores. Esses eram os caras a quem eu pagava uma fortuna só para ter certeza de que eles não me enganariam. Mesmo que eu tenha meu próprio informante no grupo, é menos problemático lidar com isso se eu apenas pagar mais a eles e mantê-los honestos e felizes. Os auditores eram os caras realmente inteligentes e os mais difíceis de encontrar para preencher uma vaga de auditor, era como encontrar uma agulha num palheiro. O trabalho deles era garantir que tudo corresse perfeitamente e se encontrassem algo errado, que Deus tivesse misericórdia da alma daquela pessoa. Claro, essa ainda era uma operação pequena, nem mesmo um quarto do que havia nos cofres de Roma, mas isso era só por enquanto.
Depois que terminei na Inglaterra, decidi como um grande homem disse uma vez: bem, cheguei até aqui, então é melhor continuar. Então eu fiz. Colocando meu funcionário mais confiável no comando, embarquei em um dos meus navios e comecei a navegar. Depois de fazer uma parada rápida em Roma para ver como Júlio estava, fui ao Egito e fiz a mesma coisa na cidade de Alexandria. E deixe-me dizer que é bom ter amigos em altos cargos em Roma. Em qualquer lugar onde Roma governasse, eu podia fazer o que quisesse. Depois de mais alguns anos lá, fui para a Índia e depois para o Oriente Médio para montar meus bancos. Eu ainda não tinha ido para a China, mas era só uma questão de tempo, eu só não queria exagerar. Eu ia deixar os bancos se estabelecerem e tudo se encaminhar, e então talvez eu expandisse. Eu também estava fazendo da Inglaterra a sede de tudo isso. Todos os bancos fariam cópias de seus registros, usando meus navios, os enviariam para a Inglaterra, onde seriam armazenados. Assim, se houvesse um incêndio ou algo assim, eles poderiam solicitar o documento, onde poderíamos copiá-lo e enviá-lo a eles, fazendo com que eu criasse outro departamento só para isso. A essa altura, já era o ano 227 e eu estava satisfeito com o que havia feito. Meus bancos agora eram conhecidos em todo o mundo. Capítulo 22. Ano 300. Anos no mundo, 4.300. Finalmente chegou a hora de nos mudarmos para a Inglaterra. Foi preciso um pouco de convencimento para que Júlio viesse comigo para a Inglaterra, mas com todos os novos bancos e a Inglaterra sendo a nova sede dos bancos, decidimos que era melhor ficar lá. Originalmente eu ia ficar em Roma até a queda, mas por que não começar na Inglaterra e estar lá desde o começo? Deixando alguém responsável pela filial de Roma, pegamos um barco e seguimos para a Inglaterra. Ao longo dos anos em que estive lá, uma casa foi construída para mim. Era muito mais simples do que a vila que eu tinha em Roma. Era apenas um prédio de pedra com 3 cômodos, mas eu gostava. Tinha tudo o que eu precisava, uma cama, um banheiro e uma área para banho. Então eu estava pronto. Mas o que importa é o que está embaixo da minha casa. Embaixo da minha casa fica a minha biblioteca, onde guardo todos os meus pergaminhos e diários, e coisas que colecionei ao longo dos anos que passei viajando. Então, quando Júlio veio morar comigo, eu tinha espaço mais que suficiente. Saindo do grande barco e entrando no cais, viro-me para olhar para Júlio enquanto ele pega sua mochila e a coloca sobre o ombro. Vamos, velho, não temos o dia todo, digo a ele, sem conseguir esconder o sorriso no rosto. Isso deixou de ter graça há 100 anos, ele me diz num tom seco, mas eu podia vê-lo tentando não sorrir. E você é milhares de anos mais velho que eu, deveria ser pó, disse Júlio atrás de mim, e eu não pude deixar de rir disso. É verdade, mas ainda estou bonita. Ao longo dos anos, eu visitava Júlio a cada poucos meses ou sempre que passava por lá. E lentamente começamos a criar uma conexão fraternal. Se ele tivesse um problema que não conseguisse resolver, eu estaria lá para ajudar. Se ele precisasse de algum conselho, eu o daria. Foi difícil para ele por um tempo ver aqueles com quem ele tinha laços morrerem. Ao contrário de mim, Júlio conseguia sentir a tristeza de cada perda, e com o tempo eu pude ver isso consumi-lo. Primeiro, ele se tornou mais recluso para aqueles ao seu redor e não saía da vila por anos seguidos. Depois, ele colocou mais trabalho em seu segundo em comando e não tentou se conectar com ninguém ao seu redor. Então não lhe dei muita escolha quando lhe disse para vir comigo para a Inglaterra. Durante a longa viagem falei com ele. Eu disse a ele maneiras de ajudar com a perda de pessoas que ele conhece. Para começar, não deveríamos lamentar os mortos. Eles estão mortos, e a menos que tenha ocorrido um acidente terrível, eles provavelmente tiveram uma vida ótima e plena. Então deveríamos celebrar a vida que viveram e não o fato de que se foram. E assim, com o tempo, pude ver o peso em seus ombros diminuir. Agora que estamos na Inglaterra, eu o levo para minha casa. Montando nos cavalos, passamos pelas ruas de Londres. No momento ainda é muito incerto o que será. No momento é praticamente apenas uma cidade-fortaleza com cerca de 70.000 pessoas. Mas tive paciência para esperar que ele crescesse. E por que você decidiu colocar o banco principal aqui? Pergunta Júlio olhando ao redor. Bem, tenho grandes esperanças para este lugar, eu digo. E o que exatamente lhe deu essas esperanças? É apenas um sentimento, e já vi muitas dinastias surgirem e desaparecerem, e pelo que vejo, este lugar tem a capacidade de se transformar em algo grandioso. Certo, disse Júlio com claro sarcasmo na voz. Ei, olhe pelo lado positivo, aqui está nublado quase o tempo todo, então você não precisa se cobrir. Eu pude ver Júlio congelar na cela quando percebeu que estava com o capuz abaixado. Com os olhos arregalados, ele olhou para mim e depois para o céu nublado. Nós esperamos, disse Júlio, surpreso. Sim, aqui está nublado quase o tempo todo, o que lhe dá mais tempo ao ar livre. Claro, nem sempre está nublado, mas tem dias ensolarados, como em qualquer outro lugar. Eu pude ver o sorriso crescer em seu rosto enquanto ele olhava para o céu nublado. Isso é maravilhoso. Normalmente em Roma só tem 1 ou 2 meses por ano em que posso sair durante o dia, e isso só quando chove, disse Júlio, ainda sorrindo. Exatamente por isso pensei que você gostaria daqui, eu disse. Levamos pouco mais de 1 hora para chegar à minha nova casa. Esta é sua casa? Perguntou Júlio enquanto olhava para o edifício de pedra. Sim, tem tudo o que é preciso. E também um subsolo onde guardo todas as minhas coisas importantes. Descendo dos cavalos, mostro a Júlio o interior da minha casa e também a entrada secreta para o porão. É confortável. Acho que é estranho ver você morar em algo tão pequeno.
Eu esperava algo cerca de 50 vezes maior e mais grandioso do que isso, disse ele, olhando ao redor. Eu ri disso e expliquei meu raciocínio. Eu vivi na riqueza por muitos anos e, para ser honesto, ficou chato viver assim. Tenho certeza de que em algumas centenas de anos voltarei a querer viver uma vida grandiosa, mas por enquanto estou feliz com isso, digo, sentando-me na minha cadeira giratória que fiz. Julius perguntou apontando o dedo para minha cadeira. O que é aquilo? Olhei para minha cadeira e sorri para ele. Ah, você quer dizer esta bela obra de arte. Eu não chamaria isso de obra de arte, mas parece confortável. A audácia, digo com a voz chocada. Essa cadeira é a melhor coisa que faz sentido nas pirâmides, digo brincando. Levanto-me e aponto para o menino preguiçoso. Sente-se e você entenderá. Aproximando-se, Julius senta-se levemente. Foi engraçado ver seu rosto quando a cadeira balançou levemente para trás quando ele se sentou. A expressão de surpresa em seu rosto quando ele sentiu quão confortável a cadeira era. E essa não é a melhor parte, digo com um sorriso largo. E como essa cadeira pode ficar melhor? Ele perguntou com as sobrancelhas franzidas. Fácil, basta puxar a alavanca na lateral da cadeira. Julius olhou confuso para a alavanca. O que isso faz? Ele perguntou, olhando para mim. Basta puxar a alavanca e você verá, eu disse. Tentativamente, Julius se abaixou e puxou a alavanca para trás. Quando ele puxou a alavanca, o pé da cadeira se levantou. Julius olhou para o que tinha acabado de acontecer com os olhos arregalados e a boca aberta, surpreso. Esta é uma cadeira para os deuses, Júlio quase gritou enquanto relaxava na cadeira. Eu sei disso, mas tem um problema, eu disse, caminhando até ele. Isso seria? Ele perguntou, com os olhos fechados. Esta é a minha cadeira, digo com um sorriso travesso. Os olhos de Júlio se abrem e ele olha para mim. Só tem uma cadeira? Ele perguntou assustado. Sim, e você está sentado nele. Se quiser um, eu lhe mostrarei como fazer um, mas por enquanto você está no meu lugar, então saia da frente. Capítulo 23. Nos meses seguintes, mostrei o lugar para Julius. Levei-o ao banco principal de Gringotes e mostrei-lhe o que estávamos fazendo lá e quais eram os protocolos. Depois disso fomos para o norte, onde ficava o muro. O muro era um muro enorme que atravessava a Inglaterra para proteger o sul do que se tornaria a Escócia. Mas no momento não somos nada além de um bando de tribos que gostam de invadir. Mas para Julius era apenas uma parede. Imaginei que ele ficaria impressionado com a vista, mas esqueci que um muro como esse não é nada comparado aos grandes edifícios de Roma. Então acabamos explorando a Inglaterra, indo de vilarejo em vilarejo, ou qualquer lugar que parecesse interessante. É realmente incrível quando você é imortal. Você nunca precisa se apressar e pode realmente aproveitar as coisas simples da vida. Depois de fazer isso, finalmente voltamos para casa. Enquanto passeávamos com nossos cavalos por uma das estradas romanas no sul, Júlio e eu conversamos. Ainda não sei o que você vê neste lugar, até mesmo as tribos germânicas teriam sido um lugar melhor para o banco de cabeças, disse Julius. É fácil, na verdade. Primeiro, não está conectado ao continente, o que dificulta a invasão da terra e do nosso ouro. Segundo, esta terra está começando a crescer e não é todo dia que se pode conviver com uma civilização desde o início, o que nos dá a vantagem de mover as coisas da maneira que quisermos com mais facilidade. Júlio ficou em silêncio por alguns momentos antes de falar. Agora entendo por que você queria isso aqui. Eu não faço escolhas como essa sem planejar, Júlio. Sei que isso é um rebaixamento em relação a Roma, mas apenas por algumas centenas de anos. Depois tudo ficará melhor aqui, eu disse enquanto tirava alguns grãos de uma bolsa da minha cintura e começava a alimentar meu cavalo. Eu sei, só preciso me readaptar a isso. Por mais de 100 anos vivi como um imperador e agora vivo como um plebeu. Eu ri disso. Isso teria deixado o velho Júlio velho, tudo entregue a você em uma bandeja de prata, sem nunca precisar de nada, isso tira o sentido da vida. Isso teria feito você enlouquecer, basta olhar para a maioria dos imperadores de Roma, a maioria deles enlouqueceu assim que sentou no trono. Ou aqueles que enlouqueceram tentando obter o trono, matando a sangue frio e quantos fossem necessários para isso, eu disse enquanto coçava a orelha do meu cavalo. Vivemos para sempre, Július, e às vezes é bom nos humilharmos, para manter essa humanidade intacta. E você acabou de terminar seu lazy boy algumas semanas antes de partirmos, você não tinha isso na vila, tinha? Não, murmurou Júlio enquanto pegava pedras com a mente e as jogava na floresta. Depois de mais alguns minutos de caminhada, pudemos ouvir um som de farfalhar à nossa frente, próximo à estrada. Parando, olhamos para o barulho. Ficou claro para nós dois que era um pequeno grupo de pessoas. Um grupo de 5 homens de aparência rude parou na estrada à nossa frente. Todos tinham barbas grandes e roupas sujas e rasgadas, com mais buracos do que o álibi de um homem culpado. Todos eles também carregavam algum tipo de arma, de espadas a lanças. Um deles até tinha um arco. Estava claro que esses respeitáveis cavalheiros eram bandidos. Eu e Július olhamos um para o outro e depois de volta para o grupo de sósias do Zezetop e começamos a rir. De todas as pessoas que eles queriam parar e roubar, eles escolheram um dos únicos vampiros e um imortal com a habilidade de esmagá-los como uvas. O grupo de homens olhou uns para os outros e depois para nós, confusos. Provavelmente se perguntando se éramos loucos. Um dos homens maiores do grupo deu um passo à frente. Deem-nos seus cavalos e qualquer coisa valiosa, ou cortaremos suas cabeças e deixaremos seus corpos aqui para apodrecer, disse ele com a voz rouca. Olhando para Július, pergunto. Você quer cuidar deles ou quer que eu faça isso? Ele olha para mim e sorri.
Eu cuido deles, preciso tirar um pouco da raiva dos meus ombros sem dizer uma segunda palavra. Július atacou os bandidos. O homem alto que falou conosco nem sabia que tinha morrido. Július avançou na frente dele em menos de um segundo e deu um soco bem no peito do homem. Os outros só tiveram tempo de se assustar e dar um passo para trás antes que Július mentalmente arrancasse as armas das mãos do bandido. Durante todo o tempo, eu segurava a guia do nosso cavalo enquanto fazia cocô nele por trás. Ei, você sabe quanto custam suas roupas? Olha só, você está todo sujo de sangue? Grito atrás dele. Cale a boca, velho, temos mais dinheiro do que poderíamos gastar em alguns milhares de anos, disse ele, sem tirar os olhos dos bandidos. PFFT, isso não significa que eu goste de gastar tudo à toa, eu grito de volta. Claro, eu só estava tentando brincar com ele. Mas ele tinha razão, tínhamos dinheiro suficiente para durar praticamente para sempre. Enquanto eu pensava nisso, Július usou as armas para golpear e apunhalar os bandidos, que agora estavam amontoados em um círculo, tentando, sem sucesso, bloquear ou desviar de seus ataques. Faça um esforço, eu grito. Então, com uma onda de movimentos, todas as armas vão para cima dos bandidos e ficam na vertical. Todos os bandidos olham para as espadas e lanças com medo e espanto. Todas as armas param e caem bem no rosto deles. Foi algo muito bonito de se ver. Aqueles que foram atingidos pelas espadas caíram no chão com uma espada atravessando suas cabeças, mas aqueles que receberam as lanças permaneceram em pé, empalados pela lança na cabeça, no peito e nas costas, fazendo com que permanecessem de pé com a ajuda da lança sendo cravada no chão. Eu caminho até Július enquanto ainda conduzo os cavalos. Ficamos ali por um momento apenas observando a carnificina. Essa é a primeira vez, digo com uma risada. Július olha para mim. Quando ficou tão fácil? Ele perguntou, eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Eu olho para ele. Não tem como ficar mais fácil, Július. Você não se sente mal por matá-los porque eles são o tipo de homem que eles são. Digo, chutando o morto com um buraco no peito. Esses homens provavelmente mataram várias pessoas inocentes. Eles não mereciam viver, mas acredite em mim, se você matasse alguém inocente, não seria tão fácil. Batendo palmas para quebrar o clima sombrio, digo em um tom alegre. Chega de humor sombrio, porque não sei vocês, mas eu estou com saudades da minha cadeira e de casa, então vamos lá. Capítulo 24. Ano 476. Sentado em minha cadeira confortável perto da lareira, relaxei enquanto sentia o calor me envolver. No momento eu estava sozinho em minha pequena casa. Enviei Júlio a Roma para proteger nosso banco que ficava em Roma de ser saqueado. Porque naquele momento Roma havia entrado em colapso e eu precisava dele lá para fazer conexões com os poderosos de lá para manter o banco seguro e ainda em uso. Eu sabia que isso iria acontecer, mas não queria mudar a história a ponto de transformar o século XXI a ponto de torná-lo irreconhecível. É por isso que nunca fui ver Jesus. Eu sabia que se estivesse lá, teria impedido que ele fosse crucificado. Digamos que ele nunca teria sido traído. Essa mudança por si só teria sido drástica e poderia ter causado mais mal do que bem. Roma fez isso consigo mesma quando estava constantemente trazendo escravos de volta. Isso não fez nada além de prejudicar os cidadãos de classe baixa e impedi-los de ganhar dinheiro, e tornando-os principalmente dependentes de escravos, fazendo com que os cidadãos de classe baixa se revoltassem nas ruas. Isso, somado às quantidades absurdas de corrupção no Senado e à criminalidade em Roma, só contribuiu para sua queda inevitável. Cansado de ficar sentado em casa o dia todo, decidi fazer uma pequena viagem para a costa oeste, para um lugar que eu sabia que tinha ótimas vistas e pontos de pesca. Então, arrumei meu cavalo e segui para o oeste. É realmente incrível ver todas as mudanças que aconteceram nos últimos 150 anos. Londinium deixou de ser uma pequena cidade fortificada para se tornar uma cidade grande. Claro, não chegou nem perto do que se tornará, mas cresceu muito. Felizmente, minha casa ficava a alguns quilômetros da cidade, o que me deu algumas décadas antes que eles começassem a invadir. Seguindo por um caminho bastante utilizado, me perdi em um podcast de Joe Rogan que eu já tinha ouvido mais de 1000 vezes. Algo que eles deveriam ter incorporado ao meu Spotify era uma conexão com meu antigo mundo para que eu pudesse obter algumas coisas novas. Enquanto caminhava pela estrada, observei as árvores balançando e os pássaros voando de árvore em árvore, enquanto Joe Rogan e Elon Musk acendem um baseado. Ao meio-dia paro para almoçar, que consiste em carne seca e alguns vegetais. Depois de arrumar meus pertences, peguei a estrada novamente. Levei mais alguns dias para chegar ao meu destino e montar acampamento. Sentado perto do fogo, observo as chamas tremeluzirem e mudarem, o vento lançando as brasas brilhantes bem acima de mim. Eram cerca de 10 horas e eu estava sentado sob alguns dos meus cobertores, com o fogo lentamente perdendo o brilho, quando algo me fez parar no meio do caminho. Acima de mim, centenas de linhas brancas riscavam o céu noturno. Sentando-me lentamente, observei os mediadores voarem pelo céu. Incrível, eu disse suavemente para mim mesmo. Ao longo dos anos, sempre me senti atraído pelas coisas mais simples desta nova vida que chamo de minha. Como quando cheguei aqui pela primeira vez, eu faria exatamente o que estou fazendo agora. Olhei para o céu noturno perto do fogo e observei as estrelas brilhando, e ocasionalmente vi uma estrela cadente. Mesmo quando eu tinha minha vila e mais dinheiro que os imperadores ou reis deste mundo, eu saía no meio da noite e simplesmente observava o céu noturno. E uma sensação de ser tão pequeno me invadia enquanto eu observava.
Que mesmo com toda essa nova vida eu ainda era apenas um pequeno grão de poeira sobre um grão de poeira sobre uma obra-prima coberta de grãos de poeira, em um sótão empoeirado. Um pequeno sorriso se espalhou pelo meu rosto quando a última das estrelas cadentes passou. Posso ser apenas um pequeno grão de poeira, mas quem se importa? Vou continuar vivendo essa nova vida ao máximo, pensei enquanto me deitava e continuava a observar as estrelas deslumbrantes lá no alto. Naquela noite, encontrei a parte de mim que parecia ter desaparecido. A parte de mim que tinha significado e propósito, que eu parecia ter perdido em algum momento ao longo da minha longa e interminável caminhada pela vida. Por muito tempo eu parecia estar apenas vagando de um lugar para outro. Digo a mim mesmo que é pela aventura, mas na realidade é só para passar o tempo. Claro que gostei da aventura, mas você só consegue fazer isso por um certo tempo antes que seja mais por hábito do que por diversão. Lentamente fechei meus olhos e me perguntei o que o próximo dia traria. Ano 647. Você poderia parar com isso? Eu digo, sem desviar o olhar do velho pergaminho que eu estava lendo. Suspiro, ouvi de Július. Deixando o pergaminho cair no meu colo, olho para Július que também estava lendo um pergaminho em sua poltrona. Você está lendo uma daquelas peças tristes de novo? Pergunto, apontando um dedo acusador para Július. O que eu te disse sobre isso? Toda vez que você lê uma nova peça triste, seu cara triste, é o próximo ano. Então, se é isso que eu vou. Não é uma peça, Adam, diz Július olhando para mim. Então o que é? Pergunto, levantando meu pergaminho para continuar lendo. É só. Como você faz isso? Eu olho para ele. Faça o que eu pergunto. Como você consegue ficar sozinha por tanto tempo? Ele me perguntou enquanto começava a se levantar. Levanto uma sobrancelha diante da pergunta. Você está bem, Július? Eu digo abaixando meu pergaminho novamente. Quero dizer, o tempo finalmente chegou para você? Você finalmente enlouqueceu? Július olha para mim. O que ele perguntou? Você sabe que acabou de perguntar como eu consigo ficar sozinha por tanto tempo, mas você está claramente ali na mesma sala que eu, então não estou sozinha. Július olha para mim como se eu fosse um idiota. Não foi isso que eu quis dizer, Adam. Eu quis dizer um parceiro. Ah, bem, Koff. Primeiro, você deveria formular melhor suas perguntas e segundo, isso não é da sua conta, eu digo, desviando o olhar dele. É porque você gosta de homens? Július perguntou sem rodeios. O que você pensa que eu? Adam, tudo bem se você fizer isso, mas estou te dizendo agora, eu não sou esse tipo de cara. Então, você pode ficar quieto? Eu grito. Não acho os homens atraentes, respondo bruscamente. Ele levantou as mãos em sinal de rendição. Tentando mudar de assunto, pergunto. O que fez você perguntar? Július começou a evitar meus olhos e a brincar com um pequeno pedaço de repolho nas mãos. Nas últimas décadas tenho desejado alguém mais. Alguém por quem me apaixonar, alguém que estará lá nos meus dias mais sombrios, ele disse, sua voz ficando mais alta a cada palavra. Vamos com calma antes que você comece a passar por toda essa fase de atuação de novo. Eu disse levantando-me da cadeira. Então você quer um companheiro, eu digo enquanto embrulho meu pergaminho novamente e o coloco em uma mesa lateral. O que? Ele perguntou confuso. Batendo palmas, digo com a voz do meu professor. Aperte os cintos, garoto, você vai embarcar em uma jornada alucinante. O que uma fivela tem a ver com isso e o que você quer dizer com um passeio selvagem? Perguntou Július, mais confuso do que nunca. Bem, o mundo selvagem e indiferente do amor, é claro. Capítulo 25. Ano 700. Eu não entendo, eu realmente não entendo, disse Július, enquanto se sentava em um galho da minha grande faia que ficava ao lado da minha casa. Olhando para cima eu disse. E o que você esperava, que você sairia e a primeira pessoa que você visse fosse aquela? Claro que não, mas 50 anos, disse ele cruzando os braços. Július, estou nesta terra há milhares de anos e ainda não encontrei um parceiro. Há uma diferença entre você e eu e os humanos comuns. Vivemos para sempre, e se escolhermos um parceiro, será com ele que passaremos o resto da eternidade. Essa é uma decisão muito importante. Grito para ele. As lembranças de todas as suas tentativas frustradas de namoro passaram pela minha cabeça. As tentativas frustradas e o erro que ele cometeu em sua busca pelo amor. Mas Július rapidamente descobriu que qualquer mulher que se apaixonasse por ele não se apaixonava de fato por ele, mas sim pela sua aparência. Com seu rosto e cabelo perfeitos e seus olhos dourados, aumentando o fascínio e a atração das pessoas. Felizmente, ano que vem temos uma viagem planejada para visitar alguns pequenos covens que eu conhecia e espero encontrar sua companheira lá. Agora você vai entrar e deixar de ser o senhor emo por pelo menos um dia? O que é um emo? Perguntou Július, olhando para mim. É uma pessoa em constante sofrimento ou uma pessoa que age como tal para cortejar mulheres, digo, tentando expressar isso em palavras que ele entenderia. Você acha que isso daria certo? Ele perguntou, ainda olhando para mim. Não consegui evitar rir. Só funciona com os loucos, então, mais ou menos. Július pensou nisso por um minuto, antes de dar de ombros e pular do galho em que estava sentado. Július pousou ao meu lado e começamos a caminhar de volta para minha casa. Enquanto caminhávamos, vi um homem correndo a toda velocidade em direção à minha casa. Parando em frente à minha casa, esperei o homem me alcançar. O jovem de cerca de 20 anos parou na minha frente e se curvou, ofegante. Depois de um momento, recuperou o fôlego e finalmente falou.
Senhor, tenho uma mensagem para o senhor do Sr. Track, disse ele, ainda tentando recuperar o fôlego. Track era o homem atualmente responsável pelo banco principal em Londres 1. Ele foi escolhido a dedo por seu antecessor e aprovado por mim. Qual é a mensagem? Perguntei apressadamente. A única vez que eles me mandavam uma mensagem era quando algo estava realmente errado. Normalmente, se havia um problema, Julius era quem lidava com ele. Não que eu o obrigasse a fazer isso, mas ele realmente gostava da coisa toda. Homens estranhos em capas vermelhas e pretas foram vistos desembarcando de um navio. Sr. Track, me disse que você queria saber se homens que as usavam já foram vistos. Acenei para ele e disse, sim, obrigado. Dispensando com o lançamento de uma moeda de ouro. Viro-me e abro a porta da minha casa e corro para dentro. Mantos vermelho e preto são os Volturi? Perguntou Julius, seguindo-me para dentro. É mais do que provável, eu disse, pegando minha espada e prendendo-a na cintura. O que eles querem aqui? Não há nada aqui além do banco Gringotts. Sim, mas eles não estão aqui para isso, na verdade eles estão aqui por mim. Julius nunca conheceu nenhum Volturi, apenas um punhado de vampiros. Mas ele sabia sobre eles por causa das viagens que faço a cada poucos anos para falar com os Volturi. Por que eles viriam atrás de você? Perguntou Julius confuso. Quem sabe? Eles são liderados por um homem com sérios problemas mentais, então pode ser qualquer coisa, digo, pegando minha própria capa e a vestindo. Depois de pegar tudo o que eu precisava, Julius e eu corremos a toda velocidade para a cidade. Em velocidade máxima, levamos apenas 10 minutos para chegar aos arredores da cidade, e mais 15 minutos para descobrir que eles já estavam fora da cidade. Indo para Gringotts, encontrei Track em seu escritório. Sentando-me em uma cadeira perto da mesa, perguntei. Então, algumas pessoas com capas pretas e vermelhas foram vistas. Sim, senhor, eles foram vistos saindo de um navio esta manhã. Mais de uma dúzia de pessoas me contaram sobre eles, como eram as pessoas mais bonitas que qualquer um deles já tinha visto. E sabendo que você queria saber se alguém com tamanha discriminação aparecesse, que eu o notificasse imediatamente. Sim, é verdade, eu disse, recostando-me na cadeira de madeira. E em que direção eles foram vistos pela última vez? Perguntei. Eles foram vistos pela última vez indo para o norte, saindo da cidade. Quantas pessoas estavam no grupo? Perguntou Julius. Acredito que eles disseram 9 deles. Olhei para Julius. Parece que eles não estão aqui por mim. Júlio levantou uma sobrancelha. Então por que eles estão aqui? Não sei, mas isso me preocupa mais. Deixando Gringotts rapidamente, seguimos para o norte na esperança de alcançá-los. Correndo para o norte a toda velocidade, aguçei meus sentidos, mantendo-me alerta a qualquer sinal de emboscada. Corremos por quase 1 hora antes de chegarmos a um pequeno campo aberto. No meio do campo havia uma pequena vila, com cabanas de madeira e uma estrada lamacenta que passava bem no meio. Mas uma coisa se destacou na vila, a fumaça que começou a subir alto no céu. Olhando de onde vinha a fumaça, vi 2 grandes estacas no chão cercadas por pedaços de madeira. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o menino e a menina amarrados nas estacas. Meu coração disparou. Devem ser Jane e seu irmão Alec. Enquanto eu observava, vi que na borda externa da multidão de aldeões estavam os Volturi. Eles ficaram ali enquanto as chamas começaram a atingir os pés de Jane e Alec. Os gritos deles me causaram arrepios. Eu já vi a morte mais do que qualquer outra pessoa viva, mas isso não significa que eu goste de ver os outros morrerem de mortes horríveis. Enquanto eu pensava nisso, os Volturi se moveram. Em grupo eles avançaram, empurrando os moradores para o lado. Mas algo estranho aconteceu. Eles foram em direção a Alec, deixando Jane continuar gritando enquanto as chamas aumentavam. Julius, tire essa garota daí, ordeno enquanto corremos a toda velocidade em direção às fogueiras. Júlio levantou as mãos e tirou a estaca e Jane do fogo. Parando ao lado dela, rasgo as amarras que prendiam Jane à estaca. Felizmente ela já estava inconsciente, metade da parte inferior do seu corpo já estava queimada, num estado terrível. Olhando ao redor, vi os moradores correndo de volta para a aldeia enquanto gritavam. De pé entre as pessoas em fuga estava Aro. Ele permaneceu imóvel como uma rocha e encarou Julius com os olhos brilhando, como se tivesse encontrado um novo brinquedo para adicionar à sua coleção de artefatos raros. E logo depois de Aro, vi um dos membros Volturi se inclinar sobre Alec e morder seu pescoço. Olhando para Kias, vi que ele agora estava olhando para mim. Que estranho, ouvi-o sussurrar. Sem dizer mais nada, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Aro e o resto dos Volturi pegaram Alec e começaram a correr a toda velocidade para longe de mim. Eu estava prestes a persegui-los e libertar Alec dos Volturi quando ouvi Julius chamar meu nome. Adam, preciso da sua ajuda, disse ele enquanto olhava para as pernas gravemente queimadas de Jane. Fiquei paralisado apenas um momento antes de ir até Julius. Corri até lá, agachei-me e dei uma olhada em Jane. Por que não a ajudaram também? Pensei. Este mundo é diferente do filme, ou eu mudei o curso desta história? Pensei enquanto olhava para as queimaduras. Eu poderia ajudá-la com as queimaduras e manter a infecção longe, mas ela não conseguiria andar novamente. Os tendões e músculos estavam muito danificados para eu conseguir curar, mas não era isso que eu queria. A habilidade de Jane era forte demais para ser desperdiçada. Olhando para Julius, eu digo. Só você pode salvá-la agora, Julius. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Deixando os Volturi de lado por enquanto, olhei para Julius. Você precisa trocá-la, ou ela vai morrer, digo apressadamente.
Mas ela conseguiu sobreviver às queimaduras? Perguntou Julius. Sim, ela poderia, com a minha ajuda, ela pode se curar, mas ela nunca mais poderá andar. O fogo queimou muitos músculos das pernas dela para que ela pudesse andar novamente, então é melhor matá-la agora para acabar com seu sofrimento. Eu digo, olhando em seus olhos. Você está pronto para matar essa garota inocente, Julius? Perguntei a ele. Ele olhou para Jane enquanto ela estava inconsciente com a testa franzida. Eu me senti um pouco mal por fazer Julius fazer isso, mas se ela tivesse os mesmos poderes que ela tinha no filme, ela seria de grande ajuda, e isso tiraria um ponto forte dos Volturi que eles perderam. Ó, o que eu faço? Ele perguntou. Você precisa mordê-la. O veneno da sua saliva entrará no sangue dela e percorrerá o corpo dela, transformando-a, mas essa é a parte fácil. A parte difícil é quando você a morde, o sangue dela entrará na sua boca, e é aí que você a mata ou a salva, eu digo, ainda olhando nos olhos. Essa será a coisa mais difícil que você fará na vida, e assim que começar, não conseguirei impedi-lo, a menos que eu quebre seu maxilar. Eu podia ver o nervosismo em seus olhos enquanto ele se preparava para o que estava prestes a fazer. Júlio, eu digo a ele. Ele olhou para mim. Você tem uma vontade mais forte do que qualquer outra que eu já vi. Se há uma pessoa que poderia fazer isso, é você, digo, numa tentativa de aumentar sua coragem. Julius acena com a cabeça e lentamente agarra o braço de Jane e o leva até a boca. Posando por apenas um momento, Julius morde o pulso dela. Eu vi seus olhos se arregalarem e o gosto de sangue humano inundar sua boca. O amarelo em seus olhos mudou lentamente de cor, passando do amarelo dourado para o vermelho carmesim. Julius, chega, eu disse a ele enquanto observava seus olhos mudarem. Mas ele não ouviu minhas palavras, ele estava flutuando em um mar de felicidade que nunca havia sentido antes. Uma energia totalmente nova o preenchia quanto mais ele bebia o doce sangue vermelho brilhante. Júlio, digo com uma voz severa. Eu vi seus olhos se arregalarem levemente por uma fração de segundo com minhas palavras, mas apenas por um segundo, antes que seus olhos ficassem vidrados. E nada além da necessidade por sangue humano preenchesse sua mente. Você está matando ela, Julius, ela vai perder muito sangue se você não parar, eu grito. Minhas palavras pareceram alcançá-lo dessa vez, porque num piscar de olhos ele olhou diretamente para mim, com os olhos arregalados e claros. E com grande força Julius abriu a boca e se afastou dela, mas apenas por uma fração de segundo antes que uma expressão de raiva tomasse conta de seu rosto. E em um instante Julius mergulhou no pescoço de Jane. Agindo rápido, agarrei-o pelo pescoço e o segurei no lugar, mas apenas por um segundo antes de Julius enviar uma onda de força telecinética em mim, numa tentativa de me lançar para longe deles. Mas o que Julius não contava era com a força do meu aperto em seu pescoço. Mantendo Julius sob controle, nós dois voamos para longe de Jane. Quando a força me atingiu, foi como ser atingido por um caminhão. A dor tomou conta de mim por uma fração de segundo antes de anestesiar. Com Julius ainda em minhas mãos, virei meu corpo, colocando Julius embaixo de mim e de costas para mim, para que quando atingíssemos o chão, ele caísse primeiro, e com sorte o tiraria de sua fúria sanguínea. O que eu não esperava era que Julius usasse a mesma onda telecinética que ele usou em mim no chão para nos lançar de volta ao céu. Girando no céu a cerca de 15 metros do chão, Julius agarrou a mão que eu ainda tinha em seu pescoço e apertou, quebrando os ossos da minha mão e puxando-a para longe de seu pescoço. Julius, você precisa se controlar, ou não terei escolha e terei que te machucar, gritei em seu ouvido. Calha a boca. Julius fugiu, e num piscar de olhos Julius levantou as duas mãos atrás da cabeça e agarrou sua túnica, numa tentativa de me jogar de suas costas. Sabendo o que ele queria, envolvi meus braços e pernas em volta de sua cintura e tronco. Quando Julius puxou, tudo o que ele fez foi rasgar a parte de cima da minha camisa. Olhando por cima da cabeça de Julius, pude ver que estávamos a apenas 9 metros do chão, e caindo rapidamente de volta. Querendo acabar com aquilo imediatamente, agarrei os braços de Julius. Segurando-o com minhas pernas em volta de sua cintura para que não nos separássemos no ar, agarrei seus braços, que ainda tentavam me agarrar, e os coloquei ao seu lado, envolvendo-o com meus braços e juntando minhas mãos para que ele não se soltasse. Então, movendo nosso peso, eu nos inclino para baixo e, o mais rápido que posso, separo minhas pernas de sua cintura. Coloco minhas mãos sob seus braços e o empurro o mais forte que posso, jogando-o de cabeça no chão. Quando lancei, estávamos a apenas alguns metros do chão, o que não lhe deu tempo de desenvolver seus impulsos telecinéticos. Júlio caiu com força no chão, e um pequeno boom ecoou quando ele bateu. Girando, coloquei os pés embaixo do corpo e aterrissei um segundo depois. Tive que esperar minhas pernas se recuperarem antes de me mover novamente. Quando senti a dor passar e percebi que minhas pernas não estavam mais em pedaços, levantei-me e corri até a figura caída de Julius. Parando ao lado dele, olhei para ele. Rachaduras percorriam seu rosto e pescoço, e seu braço estava em um ângulo estranho. Lentamente os olhos de Julius se abriram, e ele olhou ao redor, depois para mim. Adam, o que aconteceu? Perguntou Julius enquanto olhava para sua figura rachada. Agachei-me e sorri para ele. Você, meu amigo, passou por algo chamado Fúria do Sangue. Eu descobri isso sozinho, mas e ela? Ela está morta? Julius me perguntou, agora desviando o olhar de mim. Olhando para trás, vi Jane ainda deitada no chão. Seu peito não subia nem descia mais. Bem, é claro que ela está morta, digo a ele com uma risada. Julius virou a cabeça bruscamente e olhou para mim com os olhos arregalados. Eu a matei, ele perguntou. Eu digo, tentando ao máximo não rir dele.
Os olhos de Júlio se arregalam em pânico enquanto ele se senta lentamente. Eu matei uma garota inocente e ele gaguejou. Não conseguindo mais me conter, comecei a rir. Júlio, seu idiota, você precisa morrer para virar um vampiro. O veneno para o coração e o resto dela vai mudar. Eu digo, me curvando para respirar, enquanto lágrimas rolam pelo meu rosto. Alguns momentos depois, conseguindo me recompor, estendi a mão para ajudá-lo a se levantar. Assim que Júlio se levantou, ajudei-o a colocar o braço de volta no lugar e olhei por cima do ombro. Pude ver alguns dos aldeões do sexo masculino parados na borda da vila com lanças nas mãos, prontos para o ataque, caso quiséssemos atacá-los. Tenho certeza de que havia mais no começo, mas depois que me viram brigando com Július, provavelmente mais de um fugiu, deixando os mais corajosos para trás. Deveríamos ir, esses moradores já viram muita coisa louca por hoje. Sim, é uma boa ideia, diz Július enquanto se limpa. Ah, e Július, falei enquanto começávamos a caminhar em direção a Jane. Sim, perguntou Július. Você está pagando pela minha túnica, eu digo, olhando para minha camisa, que agora estava em volta da minha cintura. Július olhou para mim e disse. Você é uma pessoa tão mesquinha, ele disse, balançando a cabeça. Não, eu sou responsável com o meu dinheiro. Você rasgou, então você está pagando por ele. Se eu tivesse rasgado, eu teria pago, mas eu não rasguei. Então você está pagando por ele. Você tem mais de 80% do dinheiro do mundo em seus bancos, o que lhe rende montanhas de ouro, mas não está disposto a pagar por uma simples túnica, disse Júlio, balançando a cabeça. Júlio se mexeu em sua bolsa de dinheiro e tirou uma boa moeda e me entregou. Muito obrigado, senhor, pela sua gentileza, eu disse, fazendo uma reverência brincalhona enquanto pegava o ouro de sua mão. Capítulo 27. Acabamos roubando uma pequena carroça e um cavalo para transportar Jane de volta para nossa casa, ou eu não chamaria isso de roubo. Deixei uma pequena bolsa de ouro para o cavalo e a carroça, bem acima do preço pago originalmente. Digo roubo porque não perguntei, apenas peguei. Enquanto viajávamos por uma das antigas estradas de lama e terra, Július decidiu falar pela primeira vez desde que partimos. O que os Volturi estavam fazendo aqui? Eu sei que eles tentam evitar vocês, mas vir até aqui e levar um garoto para ser queimado na fogueira não faz sentido algum, disse Július enquanto conduzia o cavalo. De pé do outro lado do cavalo, respondi sua pergunta. Não sei, acho que a única que pode responder a essa pergunta é ela, mas mesmo assim foi um grande exagero da parte deles. E também não é um bom sinal. Se eles estão dispostos a ultrapassar os limites que estabeleci para eles, isso significa que estão ficando confiantes, e isso pode levá-los a fazer alguma besteira. Claro que eu sabia porque eles vieram para cá, e era por Jane e Alec, mas o que eu não sabia era porque eles levaram apenas Alec e deixaram Jane para trás. Tenho certeza de que eles vieram aqui pela única coisa que o líder dos Volturi, Aro, ama mais do que qualquer outra coisa, aumentar sua coleção de vampiros únicos. Julius olha para mim por cima do cavalo. Mas nenhum deles era vampiro. É verdade, mas há uma chance de que eles tivessem habilidades antes de serem transformados. Aro provavelmente descobriu que certos indivíduos aqui tinham habilidades únicas e veio investigar pessoalmente, mas quando chegou, viu que estavam sendo queimados vivos. Então, arriscando, pegou um deles e o transformou na esperança de que suas habilidades fossem úteis e poderosas quando ele se tornasse um vampiro. Eu disse, pegando um graveto que estava na beira da estrada. Então ele estava disposto a vir até aqui e lutar com você, só por alguém com habilidades? Julius me perguntou. Claro que sim. Você viu quantos vampiros ele trouxe? Eram mais de 12, e se eu tivesse que chutar, eles eram alguns dos mais fortes, mas ele não contava com você. Eu disse, olhando para Julius. Eu? Ele perguntou. Sim, ele sabe que sou forte e que estou sozinha há mais de 1000 anos, desde que ele me conhece, e do nada agora tenho uma companheira. A probabilidade de você ser muito forte é certa, e o fato de você ter olhos dourados provavelmente o confundiu e o fez repensar em me atacar quando me viu. É por isso que você nunca quis que eu os conhecesse e me manteve longe deles? Perguntou Julius. Sim, Aro é uma pessoa que busca poder acima de tudo, e ele vê que o caminho para o poder é ter os mais poderosos sob seu comando ou, às vezes, controle. E se ele soubesse qual é o seu poder, ele faria de tudo para tê-lo. Mas isso jamais aconteceria, eles são assassinos de sangue frio, disse Júlio. O desgosto era evidente em sua voz. Olho para ele. Julius, você é forte, provavelmente um dos vampiros vivos mais fortes, mas há vampiros que têm habilidades que podem mexer com sua mente, e você nunca saberia disso. Eles podem alterar sua lealdade, fazendo de mim o vilão e deles deuses aos seus olhos. Ele olha para mim com uma expressão preocupada no rosto. A primeira vez que encontrei os Volturi, eles tentaram fazer isso comigo. O único problema é que não funcionou, mas funcionaria com você, ou acho que poderia. Você tem muita força de vontade, então talvez consiga lutar contra eles, mas não tenho certeza, eu disse, balançando meu bastão em direção aos arbustos na beira da estrada. Por que você os tolera? Você poderia ter matado todos eles quando os conheceu, Julius me perguntou. O mundo dos vampiros precisa de regras, e é isso que os Volturi trazem para os vampiros. É por isso que eu odeio tanto o Coven Romeno. No momento, o Coven Romeno é o Coven vampírico dominante, e eles deixam seus vampiros assassinarem vilas inteiras sem consequências, sem regras. Assassinando centenas ou milhares porque eles acham que são deuses entre os homens, mas os Volturi, eles têm regras.
Como manter o mundo dos vampiros escondido dos humanos normais. E beber e matar apenas aqueles que ninguém notará se desaparecerem ou forem encontrados mortos na beira da estrada. O mal necessário, terminei. Depois de mais algumas horas de viagem, finalmente chegamos em minha casa. A pequena estrutura de pedra, um conforto de se ver. Estacionando a carroça perto da porta da frente, peguei Jane da parte de trás e a levei para dentro. Deitei-a na minha cama, abri a porta e entrei na sala de estar. Fiz como o nome do cômodo indica e sentei na minha poltrona, deixando escapar um gemido de conforto ao me jogar na cadeira confortável. Um momento depois, Julius entra e senta-se em sua cadeira. A sala fica em silêncio por alguns instantes. E agora? Perguntou Julius. Eu olho para ele. O que você quer dizer? Perguntei. Quero dizer, o que faremos com o novo membro do nosso grupo? Ele perguntou. Fiquei sentado por um momento pensando no que fazer. Eu sabia que Jane seria diferente de Julius, seu ódio por humanos poderia ser um problema, e que seria mais difícil fazê-la beber sangue animal em vez de sangue humano. Acho que faremos a mesma coisa que fiz com você, digo, puxando a alavanca na lateral da cadeira e levantando a parte da perna da cadeira. Assim que ela acordar, nós a levaremos para o norte, para longe de qualquer vila ou assentamento, e a alimentaremos com sangue animal. Mas isso pode ser mais difícil de fazer do que foi com você, eu digo. Julius olha para mim. Por que seria mais difícil? Bem, deixe-me perguntar uma coisa. Se você e seu irmãozinho fossem queimados na fogueira, vocês teriam algum problema com humanos? Júlio levantou uma sobrancelha. Entendo onde você quer chegar com isso e entendo como ela pode ter ódio das pessoas, disse Julis. Tudo o que podemos fazer por ela é tentar ajudá-la, fazê-la mudar sua visão sobre os humanos, de que nem todos são assim. E além disso, todos eles estarão mortos nos próximos 40 anos. Mas antes que eu pudesse terminar de falar, rangido bumbum. Fiquei de pé e só tive alguns segundos para desviar de uma figura borrada que vinha direto em minha direção. Quando me movi para a direita, a figura borrada de Jane colidiu com meu preguiçoso garoto. Pedaços de madeira e peles de animais foram espalhados por todo lugar, enquanto meu bem mais querido era destruído diante dos meus olhos. Fiquei boquiaberto enquanto olhava para os pedaços da minha cadeira espalhados por todo lugar. Olhando para cima, tive que desviar do braço borrado que foi lançado em direção à minha cabeça. Mas em vez de desviar, agarrei o braço no meio do movimento, minha outra mão disparou e agarrou Jane pelo pescoço, e eu a levantei do chão. Meu corpo de 1,90 metros fazendo a figura de 1,62 metros parecer pequena demais para a de Jane, que tem 1,62 metros. Você sabe quanto tempo levei para deixar esse xir perfeito, gritei para ela. Seus olhos agora estavam arregalados de medo, enquanto ela me encarava e tentava ao máximo se soltar de mim. Sério, eu só consegui uma marca de bunda perfeita e tudo mais, gritei, sacudindo-a com força suficiente para quebrar o pescoço de uma pessoa normal. Acho que não fiquei tão furioso assim em quase 900 anos. E eu estava pronto para acabar com Jane agora, que se danassem os poderes dela. Adam, acalme-se, você pode fazer outra. Não é como se você não tivesse uma eternidade para fazer isso, disse Julius, agarrando meu braço. Eu olho para ele. Mas Julius foi perfeito, reclamei. Ele olhou para mim como se eu fosse idiota. Solte ela, seu velhote, ele disse. Fiquei olhando para ele por um momento, pensando na ideia de simplesmente quebrar a cabeça dela e depois recolocá-la como vingança por ter quebrado minha cadeira, mas depois de um momento percebi que não valia a pena deixar Julius me importunando. Tudo bem, eu disse, soltando seu pescoço, fazendo-a cair no chão como um saco de batatas. Capítulo 28. Afastando-me de Jane, cruzei os braços e bati o pé enquanto ela se sentava e olhava para mim e Julius, com os olhos vermelhos de sangue e o rosnado no rosto. Ah, relaxe, não vamos te machucar, digo com amargura clara na voz. Quem são vocês dois? Ela praticamente grita, fazendo com que ela tapasse os ouvidos ao ouvir sua voz alta. O que está acontecendo comigo? Ela diz em voz alta, mas não grita como antes. Olho para Julius com uma sobrancelha levantada. Você deveria contar a ela, eu digo, gesticulando para Jane. Por que eu deveria fazer isso? Foi você quem me disse para mudá-la. Segurando a ponta do meu nariz, soltei um longo suspiro. Tudo bem, eu digo, irritada. Olhando para Jane que ainda estava sentada no chão, eu digo. Você poderia se levantar? Preciso limpar a bagunça que você fez na minha cadeira favorita, eu disse, acenando para ela. Jane olhou para baixo para os pedaços espalhados ao redor do que costumava ser minha cadeira, e depois olhou de volta para mim. O que aconteceu comigo? Perguntou Jane, ignorando meu pedido. Suspirei novamente. Quando foi que as pessoas começaram a ficar tão irritantes? Murmurei baixinho, mas esqueci que por mais baixo que eu falasse, tanto Jane quanto Julius ainda conseguiam me ouvir. Adam, você não pode culpá-la. Ela não tem ideia do que aconteceu com ela. É natural que ela esteja confusa e com medo, disse Julius, atrás de mim e à minha esquerda. Inspirei fundo e prendi a respiração por alguns instantes antes de expirar novamente. Você tem razão, só estou chateado por causa da minha cadeira, eu disse, virando a cabeça para olhar para Julius. Voltando-me para Jane, agachei-me e olhei-a nos olhos. Primeiro, qual é o seu nome? Perguntei com a minha melhor voz de atendimento ao cliente. Mesmo sabendo o nome dela, eu não queria magicamente descobrir o nome dela e fazer com que Julius desconfiasse de mim, o que tenho que fazer constantemente hoje em dia. Porque esqueço constantemente que Julius pode parecer um garoto de 17 anos.
mas na verdade ele tem quase 500 anos e tem um talento especial para captar minhas palavras. Depois de uma fração de segundo que levei para pensar nisso, voltei à realidade bem a tempo de Jane falar. Meu nome é Jane, ela disse, parecendo agora ter se acalmado um pouco. Estendendo minha mão eu digo. Olá Jane, meu nome é Adam Gray, digo, com um pequeno sorriso no rosto. Timidamente Jane coloca a mão na minha e nós apertamos. Apontando por cima do ombro para Julius, eu digo. E ele é Julius. Enquanto apertamos as mãos, vejo os olhos de Jane se moverem dos meus olhos para o meu pescoço, onde ela encara a pulsação no meu pescoço, fazendo com que ela abra a boca e se aproxime de mim, instintivamente. Usando minha mão livre, eu a levo até o rosto dela e estalo meus dedos algumas vezes, para tirá-la do seu transe de sede de sangue. Pescando algumas vezes, ela olhou para mim novamente enquanto tirávamos as mãos. Antes de qualquer coisa, você precisa se alimentar, digo, ficando de pé. Olhando para Julius, pergunto a ele. Você deveria nos levar para seus locais de caça habituais, longe de qualquer pessoa. A última coisa que precisamos é que ela vá atrás de alguns aldeões perdidos, digo enquanto caminho em direção à porta. Quando cheguei à porta, olhei para trás por cima do ombro e vi Julius ajudar Jane a se levantar, os dois olhando fixamente nos olhos um do outro. A mistura dele de dourado e vermelho carmesim e o vermelho sangue puro dela. Virando-me para encará-los, bato palmas, forte o suficiente para que eles parem de se encarar. Vamos logo, eu disse rapidamente. Gostaria de trazê-la de volta antes do amanhecer, digo, encarando Julius. A última coisa que ela precisa é encontrar um humano normal e sentir o gosto de sangue humano, pensei, enquanto me virava para a porta e a abria. Ao sair, olhei para cima e para o céu noturno, enquanto Julius e Jane saíam atrás de mim. Que dor é essa na minha garganta? Perguntou Jane, colocando a mão no pescoço. Antes que eu pudesse falar, Julius me interrompeu. É a sua sede, ele disse. Olhando para baixo, olhei para Julius. O que aconteceu com você me disse para transformá-la, então ela é sua responsabilidade? Perguntei a Julius. Julius apenas deu de ombros e sorriu para mim. Minha sede? Perguntou Jane. Sim, você precisa de sangue, disse Julius enquanto olhava para Jane. Sangue? Perguntou Jane com as sobrancelhas franzidas. Sim, sangue, disse Julius, sem dar mais explicações. Nós explicaremos tudo depois que você se alimentar. Isso ajudará você a se concentrar e evitará que se distraia enquanto explicamos tudo, digo, virando-me para Julius. Qual o caminho? Perguntei a ele. Júlio apontou para o norte. A cerca de 5 minutos de caminhada para o norte, há uma floresta densa com um bom número de veados e outros animais. Ótimo, eu digo, enquanto me viro para Jane, que estava descalça ao lado de Julius. Eu nem a vi chegar perto dele. Quando saímos, ela estava a pelo menos 1 metro dele, mas agora estava a centímetros do seu braço. Fiquei olhando para ela por um momento, mas decidi não dizer nada e em vez disso apenas observá-los atentamente. Não que isso fosse algo ruim, na verdade, se eles se tornassem amigos, seria ótimo, mas não tão cedo. Porque naquele momento Jane ainda estava numa espécie de euforia, por causa do sangue humano que ainda estava em seu organismo. Mas assim que ela sai disso, ela pode ser uma pessoa completamente diferente. Imagens da versão fria e indiferente de Jane que estava no filme vieram à minha mente. Aquela que odiava os humanos com cada fibra do seu ser. Se Julius fosse o companheiro dela, ele poderia ser o contrapeso para Jane, aquele que a mantém no caminho certo, pensei. Tenho certeza de que no momento ela odeia os humanos pelo que fizeram com ela e seu irmão, mas não tanto quanto foi mostrado nos filmes. Porque tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que os Volturi ajudaram a colocar mais lenha na fogueira do ódio dela. E espero que sem a influência deles, ela possa se tornar uma pessoa diferente daquela dos filmes. Todos esses pensamentos passaram pela minha mente em segundos. Afastando-me deles, olhei para Julius. Precisamos ir devagar, ela ainda está se acostumando com suas novas forças, eu digo. Olhando para Jane, eu digo. Você se sente diferente, não é? Perguntei a ela. Jane assentiu com a cabeça para minha pergunta, mas não disse nada. Isso é por causa do que tivemos que fazer com vocês, para mantê-los vivos, digo, gesticulando para mim e Julius. Não entendo, disse Jane, olhando entre mim e Julius. Isso é compreensível, digo com uma risada. Minhas palavras e risadas só fizeram Jane franzir as sobrancelhas. Jane, você não é mais humana, digo, olhando Jane nos olhos. O quê? Ela disse. Você notou que desde que acordou, seu coração não bate mais, nem sente necessidade real de respirar? Perguntei a ela. Jane congelou por um momento enquanto levantava a mão e a colocava sobre o peito, em busca de uma batida que ela não encontraria. Ou como você conseguiu fazer o que fez dentro da minha casa. Continuei. Você correu através de uma porta de madeira e num piscar de olhos, correu em minha direção e destruiu minha cadeira, que era feita de madeira grossa. E você nem sentiu nada, acrescentei. Um humano normal conseguiria fazer isso? Perguntei a ela. Jane ficou paralisada no lugar enquanto as lembranças do que ela fez passavam por sua mente. Depois de um momento, ela olhou para mim e fez a pergunta mais importante. Então o que eu sou? Ela perguntou. Com um sorriso no rosto eu digo. Um vampiro. Capítulo 29. Sentado perto da minha pequena fogueira, observei Julius e Jane trocando golpes em sua luta frenética. Ambos se moviam mais rápido do que qualquer olho humano seria capaz de acompanhar. Mas meus olhos não perdiam nada. Qualquer movimento perdido ou posicionamento equivocado dos pés, meus olhos conseguiam ver perfeitamente. Enquanto eu observava, minha mente começou a divagar.
Fazia apenas um mês que transformamos Jane em vampira, e deixa eu te dizer, puta merda. A garota era uma explosiva, com sérios problemas de raiva, principalmente em relação aos humanos e aos Volturi. Humana porque sua aldeia quase a queimou junto com seu irmão, pelo simples fato de pensarem que eram bruxas. Eu sei, como eles são medievais. Mas, para ser justo, bruxas e demônios eram um medo real em nossa época, levando as pessoas a fazerem coisas bem estúpidas enquanto estavam em estado de histeria coletiva. Segundo, ela odiava os Volturi por deixá-la morrer e levar sua única família viva, e eu nem precisei tentar convencê-la a odiá-los. Ela os odiava pelo fato de a terem deixado para trás quando tiveram a chance de salvá-la também, permitindo-me moldá-la em uma pessoa melhor e adicionar lenha à fogueira do ódio que ela tinha pelos Volturi. Mesmo que ela ainda tenha alguns problemas sérios com humanos, eu tento o meu melhor para mostrar a ela o melhor da humanidade. Mesmo que o nosso tempo atual não seja a melhor época para tentar mostrar a alguém o que há de bom na humanidade. Quer dizer, se eu fosse a qualquer vila ou cidade, as chances de encontrar uma pessoa faminta na beira da estrada pedindo restos eram muito altas. Ah, e encontrar um cadáver na beira da estrada também era alto, então sim, não era o melhor momento. E o fato de a Inglaterra estar em constantes guerras consigo mesma, com reis autoproclamados, acho que 7 no total, que reuniam exércitos para guerrear uns contra os outros anualmente como reis proclamados escolhidos por Deus, causando a morte de milhares de pessoas todos os anos. Também não ajudou. Então, sim, mas eu estava trabalhando nisso, porque mesmo nos piores momentos, ainda há coisas boas. No momento, o cristianismo estava começando a crescer na Inglaterra, lentamente se tornando a maior religião do país, fazendo com que as pessoas se tornassem mais atenciosas com os menos afortunados, mas apenas um pouco. Nesse momento, Julius acertou um chute forte no peito de Jane, que a jogou para trás e a atingiu em uma árvore, fazendo com que pedaços de madeira se quebrassem. Batendo palmas eu digo, boa sorte, Julius. Vá ver como ela está. Acho que já tivemos o suficiente por hoje. Quando ela acordar, leve-a para caçar. Julius acena com a cabeça para mim, depois voa até onde Jane pousou e agora está se sentando lentamente. Enquanto Julius a ajudava a se levantar, eles começaram a conversar. Eu ignorei a conversa e voltei à minha mente enquanto esperava que eles voltassem da caçada. Outra novidade que também aconteceu foi que Jane e Julius se tornaram quase inseparáveis, estavam constantemente na companhia um do outro, conversando, lendo ou simplesmente aproveitando a companhia um do outro, o que eu acho que é bom. Fiquei feliz que eles estavam indo devagar, porque eu soube desde o primeiro dia em que eles se olharam fixamente, que eles estavam destinados a se tornarem companheiros um do outro. Tive algumas conversas com Júlio sobre seus sentimentos por Jane, e tudo o que aconteceu foi fazê-lo corar e evitar a pergunta. Eu nem sabia que vampiros podiam corar, mas só o jeito como conversavam ou se olhavam me revelava claramente o que sentiam um pelo outro. O único palpite que consegui dar sobre o motivo de eles ainda não estarem juntos foi o fato de Jane ainda estar tentando se acostumar com sua nova vida como vampira. E conhecendo Julius e seu lado compassivo, eu sabia que ele estava disposto a esperar para sempre por Jane. Muitas vezes, vê-los juntos fazia meu coração doer pela falta de amor que eu sentia. É claro que eu e Julius nos importamos como irmãos, e isso ajudou a anestesiar a saudade que eu sentia, mas só durou um tempo. Mas algo me disse, só mais um pouquinho. Era como uma voz no fundo da minha cabeça, que sussurrava essas palavras sempre que o sentimento surgia, ajudando-me a lidar com o sentimento, empurrando essa linha de pensamento para o fundo da minha mente, antes que eu fosse consumido por ela. Comecei a pensar no meu próximo passo. Agora que os Volturi tinham um irmão de Jane, Alec, eles deveriam estar prontos para finalmente lutar contra o clã romeno. Com as habilidades de Alec e o exército de vampiros com habilidade sob o controle dos Volturi, eles estariam se preparando para lutar. A única coisa que os impedia de fazer isso agora era que eles ainda precisavam treinar Alec para lutar como um vampiro e como usar suas habilidades. Assim como eu estava fazendo para Jane. Algo que descobri sobre Jane foi sua afinidade pelo combate, o que me surpreendeu. No filme, ela confiava apenas em sua capacidade mental para causar dor extrema aos outros, mas pelo que ela mostrou em suas lutas com Julius, ela sabia lutar, e lutar bem. Claro que ela ainda não conseguia vencer a mim ou a Julius, mas ela estava melhorando a cada dia que ela e Julius lutavam. Em seu treinamento dei a liderança a Julius, permitindo que ele a treinasse na maioria dos aspectos, desde luta até aulas de autocontrole. Comigo observando de lado para dar-lhe instruções sobre o que ele poderia fazer melhor, ou o que ele deveria ensinar a ela primeiro. Fazer isso também fez com que Jane me subestimasse. Na primeira semana, Jane achou que seria uma boa ideia me desafiar para uma luta. Não posso culpá-la por sua confiança, que parecia não lhe faltar, o que a fazia ser excessivamente confiante. Para ela, eu era apenas um humano com certas habilidades, como a capacidade de correr tão rápido quanto um vampiro, que na época era a única habilidade que ela tinha me visto fazer quando fui com ela na primeira vez que ela foi caçar, mas ela também viu minha necessidade por comida humana, assim como sono, e ela podia ouvir meu coração batendo, fazendo-a pensar que eu seria um oponente fácil, que poderia apenas correr rápido. Acho que a ideia de um humano com habilidades não era tão absurda, em um mundo onde vampiros e metamorfos também existem. Para seu grande desânimo, precisei apenas de 2 movimentos para quase matá-la. O que também me surpreendeu. Tudo o que fiz foi chutá-la no lado, fazendo-a voar, então inconscientemente corri atrás dela, pegando-a no ar e jogando-a no chão.
Meu chute e minhas ações inconscientes quase quebraram Jane em pedaços, surpreendendo a mim e a Julius. Nunca antes eu tinha feito algo que não tivesse feito conscientemente, e a força que eu tinha colocado no meu chute e arremesso era mais forte do que eu pensava ser capaz de fazer. Mas também me lembrei de que estava ficando mais forte à medida que vivia. E a última vez que isso ficou óbvio foi há quase 500 anos. Pelo que eu acho, eu era um pouco mais de 2 vezes mais forte que um vampiro normal, talvez tão forte quanto 3 vampiros, tornando difícil para mim treinar com Julius. Não era mais um desafio lutar com ele, porque agora ele parecia se mover mais lentamente em minha direção, o que me dava mais oportunidades de atacar. Mudando de assunto, pensei nos poderes de Jane. Não demorou muito para que Jane usasse seus poderes pela primeira vez. Na verdade, foi no primeiro dia como vampira que ela usou seus poderes. Foi por acidente quando ela estava nos contando a história que levou ela e seu irmão a serem queimados vivos na fogueira, e a dor que ela sentiu. Quando ela disse a palavra dor, e a lembrança da dor que sentiu percorreu sua mente, ela estava olhando diretamente para Julius, e a dor o atingiu com força. Fazendo-o cair no chão, contorcendo-se de dor, a sensação de estar sendo queimado vivo o invadiu. Isso respondeu a uma pergunta que eu tinha, que era que ela tinha os mesmos poderes que ela tinha nos filmes. Na semana seguinte, testamos os poderes dela em alguns caras realmente maus que eu e Júlio sequestramos para serem nossos ratinhos de teste. Nós nunca os matamos, mas quando terminamos, eles não eram nada mais do que cascas do que eram antes. Talvez não tenha sido a coisa mais ética a fazer, mas aceitamos o pior do pior que eu e Júlio conseguimos encontrar. O que tornou mais fácil quando os fizemos sobreviver a um ataque mental que parecia que você estava queimando vivo. Também era uma forma de ajudar Jane a lidar com a raiva que sentia dos humanos. Mas se eu e Júlio não estivéssemos lá para impedi-la de matá-los, cada um deles teria sido feito em pedaços. Por causa da pura sede de sangue que ela ainda tinha quando estava perto de humanos normais e do ódio puro que ela sentia pelos humanos. Algo que descobrimos é que o poder de Jane não funciona comigo. Meu palpite é que qualquer habilidade que supostamente mexa com minha mente não funcionará comigo. Assim como quando os Volturi tentaram me tornar leal a eles usando manipulação mental que um dos vampiros de Aro pode fazer. Qualquer habilidade mental que pudesse bagunçar ou interferir no chip de computador que foi incorporado ao meu cérebro por uma civilização alienígena que viaja por diferentes multiversos não funcionaria. O chip bloqueia qualquer interferência de intrusões mentais, como o fogo mental de Jane, ou quaisquer habilidades que mexam com a mente. E também deve ser capaz de bloquear a habilidade do irmão de Jane, o que deve ser algum tipo de ilusão sensorial, onde ele pode tirar todos os seus sentidos como tato, olfato, visão e audição, tornando você um alvo perfeito para atacar. Nesse momento, pude ouvir os passos rápidos de Jane e Julius retornando para a caça. Levantei os olhos do fogo e fiquei olhando para dentro, perdido em pensamentos. Eu vi os dois brincando um com o outro e pela primeira vez desde que a conheci, Jane tinha um sorriso no rosto em vez do olhar frio que ela costumava ter. Os dois caminharam lado a lado até a pequena fogueira onde eu estava sentado, onde pararam e olharam para mim. Você está pronto para ir ou não? Julius me perguntou. Olhei para ele. Ainda não, eu disse, enquanto usava um pedaço de pau para mover algumas das toras queimadas no fogo. Sem olhar para eles, eu digo. Vocês dois devem se sentar, preciso falar com vocês dois. Olhando um para o outro, Julius apenas dá de ombros e se senta do outro lado do fogo, em frente a mim. Jane o segue um segundo depois. Não disse nada por um momento e continuei olhando para o fogo. Depois de mais alguns momentos, olho para os dois e digo. Acho que está quase na hora de vocês dois virem comigo para conhecer os Volturi. Capítulo 30. Espere, você quer que a gente conheça os Volturi? Perguntou Julius. Sim, eu quero, mas ainda não, talvez em alguns meses ou um ano, de preferência quando Jane tiver mais controle sobre si mesma. Digo, apontando o graveto que eu estava usando no fogo para Jane, que apenas ergueu uma sobrancelha para mim. Seu sorriso desapareceu e a máscara fria e sem emoção voltou ao lugar. Por que agora? Perguntou Julius. Bem, se os Volturi estivessem dispostos a vir aqui, onde sabiam que eu morava, e praticamente cagar no meu jardim enquanto me olhavam nos olhos, e depois fugir, significa que eles estão ficando ousados. E se eles estão ficando ousados, isso significa que estão ficando mais fortes. E estão em um ponto de poder onde acreditam que podem começar a aplicar seu poder para fazer o que quiserem, sem medo de repercussões. O que significa que eles estão prestes a se preparar para lutar contra o clã romeno. Julius balançou a cabeça lentamente com um olhar pensativo no rosto, enquanto repassava minhas palavras. Julius abriu a boca para fazer uma pergunta, mas foi interrompido por Jane. O Coven Romeno? Perguntou Jane. Sim, o Coven Romeno, diz Julius de forma indiferente. Então ele abriu a boca para me fazer outra pergunta, mas foi interrompido novamente. Quem é o Coven Romeno? Jane perguntou, dessa vez olhando para mim. O Coven Romeno é o atual Coven vampírico dominante. Vampiros têm governantes? Perguntou Jane, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. Foi ideia minha manter Jane longe do mundo político dos vampiros, na tentativa de manter sua mente mais focada no treinamento, já que no primeiro ano como vampira, elas tendem a ser muito instáveis, tanto mentalmente quanto na capacidade de se controlar perto de humanos e de seu sangue. As coisas estavam começando a mudar no mundo dos vampiros, e rápido, e agora eu tinha a opção de contar a ela ou não.
Claro que contei a ela sobre os Volturi, mas não contei sobre os outros covens espalhados pelo mundo conhecido. E agora que a guerra com o coven romeno parecia se aproximar, eu não tinha escolha a não ser contar a ela para prepará-la para o que esperar e o que provavelmente aconteceria. Sim, os vampiros têm covens governantes, no momento é o coven romeno, e os Volturi estão prestes a entrar em guerra com eles na esperança de tomar o trono do coven governante. Jane olhou para além de mim, com uma expressão pensativa no rosto ao ouvir minhas palavras. O coven romeno é o pior dos piores. Eles matam humanos a sangue frio e sem nenhuma razão, além do fato de que eles acham que são deuses entre os homens, digo, olhando para o fogo na minha frente, as memórias das pessoas que tentei ajudar passando pela minha mente. O coven romeno não me parece um coven tão ruim assim, disse Jane, em um tom indiferente. Julius congelou com as palavras dela e eu também. Os olhos de Julius brilharam para mim enquanto ele me observava, querendo ver se eu faria algo com Jane. A raiva que suas palavras causaram em mim era como um oceano de ódio e fúria, liberado das profundezas da minha mente, onde estavam acorrentados, para se libertar e vir à tona. Eles nem me viram mexer. Inconscientemente meu corpo reagiu e antes que eu ou os outros percebêssemos o que estava acontecendo, peguei Jane pelo pescoço e a levantei quase 30 centímetros do chão. Pelo pescoço. Olhei Jane fixamente nos olhos, o brilho jovial normal dos meus olhos havia desaparecido, agora eles estavam frios como gelo, enquanto eu olhava em sua alma. Como você se tornou insensível, eu disse em um tom frio. Onde as pessoas que assassinam pessoas inocentes, não parece tão ruim, perguntei a Jane, desafiando-a a responder. Eles mataram milhares de pessoas inocentes, só porque queriam. Vilas inteiras, massacradas até a última criança, porque um grupo de vampiros quis. Eu disse, elevando a voz lentamente, enquanto meu aperto em seu pescoço ficava mais forte. Você odeia os humanos pelo que eles fizeram com você e seu irmão, e você tem o direito de odiar as pessoas, mas odeia apenas a vila que tentou matá-lo. Não a espécie inteira por causa de um grupo de pessoas que estarão mortas em algumas décadas, enquanto você continuará o mesmo. Gritei para ela. Os olhos de Jane estavam arregalados de medo enquanto minha raiva aumentava. Eu tentei salvar alguns deles uma vez, sabia? Eu disse, agora com a voz mais baixa. E eu consegui fazer isso algumas vezes, mudando algumas vilas para o extremo norte, mas quando o coven romeno descobriu o que eu estava fazendo, eles reuniram um grande grupo de vampiros para me rastrear e me matar. Havia muitos deles para lutar, então eu corri. Claro que eles não conseguiram me pegar, mas me fizeram pagar por minhas ações, matando uma vila inteira de pessoas inocentes, enquanto eu observava à distância. Naquela época eu era fraca e tinha medo, e não conseguia salvá-los por causa disso, e mesmo agora há um limite para o que eu posso fazer sozinha. É por isso que preciso dos Volturi, mas você dizer que a morte de pessoas inocentes é ok, é nojento e tão hipócrita que me deixa doente, eu disse a ela. Você fica em posição elevada, agindo como se eles tivessem razão em matá-los, como se a vida deles nunca tivesse importado, porque sua vida quase chegou ao fim por causa de um grupo de aldeões que estavam com medo, o que lhe dava o direito de odiar todas as pessoas que respiram e existem. Adam, você precisa se acalmar, disse Julius, aproximando-se rapidamente de mim e colocando a mão no braço que segurava Jane. Olhei para ele, o que o fez estremecer com o que viu. O que ele viu foi a parte de mim que eu fui capaz de esconder, o suficiente para esquecer. Usando meus silenciadores de emoções, eu sempre fui capaz de afastá-los, mas nunca fui capaz de destruí-los. Com as palavras de Jane, ela foi capaz de trazê-los à tona. E agora eu olhava para Júlio com os olhos de uma pessoa que viu mais mortes do que qualquer ser vivo, um homem que viu o colapso de nações, guerras, pragas e a morte constante de seus amigos, um por um. O verdadeiro imortal. Julius deu um passo para trás ao ver meu olhar. Ele sabia que se eu fosse atacá-lo, não me conteria como normalmente fazia. Olhando para Jane, vi o medo em seus olhos enquanto ela me encarava, com seus olhos meio dourados e vermelhos. Você tem mais do que o direito de odiar aquela vila pelo que fizeram com você e seu irmão, mas isso não lhe dá o direito de odiar todos os humanos. Eu tenho milhares de anos e já vi o lado mais sombrio da humanidade mais vezes do que posso contar, o que me dá mais direito de odiá-los do que você. Mas eu também vi o lado bom da humanidade. Digo isso com a voz quase num sussurro. A essa altura, eu já conseguia controlar minhas emoções, pelo menos o suficiente para não matar os dois. E depois de respirar fundo mais algumas vezes para me acalmar, lentamente coloquei Jane de volta no chão. E algo aconteceu comigo pela primeira vez desde que cheguei a este mundo. Lágrimas começaram a cair lentamente dos meus olhos e correr pelo meu rosto. No começo fiquei um pouco chocado ao senti-las cair, então levei a mão ao rosto e enxuguei as lágrimas que continuavam a cair livremente. E alerta! É necessária a recalibração dos inibidores de emoção. Autodiagnósticos ativados. Carregando, erro. Sobrecarga de amortecedores emocionais detectada. Disse uma voz robótica na minha cabeça. Recalibração necessária. Carregando novos parâmetros para recalibração. Carregando, erro. Novos parâmetros para sobrecarga emocional não encontrados. Autocalibração ativada. Ativação dos parâmetros básicos de reajuste de auto-inteligência artificial ativados. Iniciando ajustes agora. Com essas últimas palavras, tudo ficou escuro e eu fiquei sem peso, flutuando em um abismo negro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.